Você, professor, interlocutor e intérprete educacional de língua brasileira de sinais, que trabalha lá na escola pública estadual, sabe me explicar como seria estabelecida uma matriz de correção para questões discursivas em sala de aula com aluno surdo? Olá, eu recebi essa pergunta e venho compartilhar com vocês, inclusive para a gente gerar uma discussão, porque eu posso ter entendido mal. Então eu vou ler para vocês a questão. Essa pergunta foi feita tanto aqui no canal do YouTube como na página do Facebook. E a pergunta é a seguinte: como seria estabelecida uma matriz de correção para questões discursivas, considerando que você é o professor, professora do ensino médio e o seu intérprete é formado em matemática, ou seja, o intérprete que atende o aluno surdo da sala de aula onde você é o professor regente é um professor formado em matemática e está lá atuando como intérprete de língua brasileira de sinais. Então eu achei bastante interessante, digamos assim, essa questão. Por quê? Porque está posta aqui uma dúvida. Como seria estabelecida uma matriz de correção para questões discursivas? Ou seja, qual modelo? Existe algum modelo que a gente possa usar para fazer correção de questões discursivas em sala de aula que tem aluno surdo? E ainda que esse aluno tenha intérprete, como eu, professor regente, posso corrigir uma questão discursiva? Então, procurando no dicionário o que é discurso, o que é discursivo, o discursivo é aquele que fala, é aquele que tem um raciocínio lógico, que por dedução, que fala muito. Dependendo do dicionário, está escrito isso. O sinônimo para discursivo é aquele que fala muito. Mas, trocando isso tudo em miúdos, eu entendo que é uma questão onde a pessoa tem que discursar. Ora, mas se é uma questão onde a pessoa tem que discursar, mas ela é uma pessoa surda, como é que ela vai discursar? E como o professor vai corrigir uma questão desse gabarito com um aluno surdo? Então eu entendo, se eu entendi a pergunta, eu entendo que só tem uma maneira do professor regente corrigir uma questão discursiva. Só tem uma matriz de correção para uma questão discursiva. É usar o intérprete, fazer o intérprete desse aluno, ou, como é chamado aqui no estado de São Paulo, o professor interlocutor, o professor intérprete. É ele que vai mediar. Como ele faz isso? Ele ouve de você, professor regente, em língua portuguesa. Você fala em língua portuguesa, ele ouve. E aí então ele olha para o aluno surdo e traduz o que você disse em língua portuguesa, ele traduz para a língua brasileira de sinais e sinaliza para o aluno surdo. O aluno surdo responde em língua de sinais e aí ele passa para você, ele dá voz, porque ele passa o que o aluno surdo sinalizou em língua brasileira de sinais, e ele passa para a língua portuguesa e fala para você. Essa é a única matriz válida para um aluno surdo. Agora, fica a dica. Se tem uma questão discursiva, professor, onde o aluno surdo vai ter que responder oralmente, vai ter que falar, a sugestão que eu dou, que é sábia, que é respeitosa e que leva em consideração a condição do aluno surdo, é fazer uma adaptação nessa questão. E para aluno surdo não tem uma questão discursiva, salvo
se o professor regente considerar a mediação do intérprete, porque olhando na legislação tem que ser considerado. Entretanto, dá a entender de que o professor regente está em dúvida quanto à qualificação, à capacitação desse professor de matemática que está dentro da sala de aula como intérprete, ok? Vou deixar aqui na descrição do link, da descrição deste vídeo, a legislação pertinente à inclusão de alunos surdos, inclusive. Por quê? Porque eu acho que em situações como essa, o professor está em dúvida, vai olhar o que a legislação diz. Na sala de aula da escola pública estadual, onde os professores interlocutores, que são os intérpretes, os professores que atuam como intérprete, esse professor, mesmo que ele chegue lá com uma carga horária muito pequena, cabe a ele, é a responsabilidade dele, é dever dele, é obrigação dele correr atrás para aprender, porque ele está lá recebendo um salário mensal para atuar como intérprete educacional, ou seja, é a obrigação dele fazer por onde para que o aluno surdo entenda todos os conteúdos educacionais que a escola, que vocês, professores regentes, estão dando para os alunos. Então, queridos seguidores e inscritos desse canal, que são, em sua grande maioria, professores intérpretes, os intérpretes educacionais. Desculpa de eu estar fazendo um vídeo falando com o professor regente, mas é que essa dúvida aqui também pode ser de alguns de vocês. Mas enfim, alguém fez essa pergunta, me dá a entender de que é um professor regente e não um professor interlocutor, um intérprete educacional dentro de sala de aula. E então eu espero estar esclarecendo assim, tanto para professores regentes como para os intérpretes, tá bom? É isso aí. Se ficou alguma dúvida, por favor, deixa aqui nos comentários. Se você tem sugestões de vídeos, deixa também suas sugestões aqui nos comentários. E antes de ir embora, não esqueça de deixar o seu like, tá bom? Muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência. E a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá!